Este programa é livre para todos os públicos. Eu e você, nós somos criados por Deus para amar a Deus, servir a Deus nessa vida e, por fim, encontrá-lo na vida eterna. Esse é o sentido na nossa vida: amar a Deus, servir a Deus e viver uma vida digna a fim de merecer nos encontrar com Ele na vida eterna. Eu e você, eu, Kaique, você que está aqui no Rincão, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo YouTube, temos uma ânsia muito grande dentro de nós de preencher a nossa vida. Não importa o quanto você tente, você sempre vai se sentir querendo algo mais. Você hoje tem um emprego, e aí você consegue esse emprego, você gosta do emprego, depois de um tempo esse emprego começa a não te satisfazer mais, você quer outro emprego. O carro, você quer outro carro. A sua família, até o casamento, quando você se casa, parece que, nossa, você sonhava em se casar com essa pessoa, e quando você se casa, você percebe que não é tudo aquilo que você imaginava. Muitos pensam até em trocar de esposo, de esposa, o que não é a doutrina da igreja, não é permitido. Mas isso revela que dentro de nós existe um anseio por algo que vai além daquilo que nós temos agora, além daquilo que nós podemos ter. Eu sou o Kaique, eu sou seminarista aqui da Canção Nova. Me apresento de novo para aqueles que estão acompanhando pela TV, que não estavam conosco ontem. E para você que chegou hoje nesse acampamento, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você de novo aqui conosco. E eu queria partilhar um pouco com você, justamente sobre essa verdade que resume toda a nossa vida. Nós somos criados para Deus, e enquanto a gente não repousa em Deus, nosso coração permanece inquieto. O nosso coração permanece insatisfeito, enquanto nós não nos encontrarmos com Deus. Eu experimentei isso de uma forma muito bonita, quando a minha irmã adoeceu, a minha irmã Andressa, teve câncer em 2019. Eu contei um pouquinho antes, hoje eu vou dar mais detalhes. Quando a minha irmã precisou se internar no hospital de câncer durante 11 meses para se tratar de um linfoma. E eu tive que me ausentar da Canção Nova para cuidar dela. Eu que na minha adolescência perdi o meu pai, o meu irmão e a minha mãe e o meu avô no intervalo de 2 anos. Como eu contei para você. Se você não viu a pregação de ontem, já está no Canção Nova Play, pode acessar. Mas perdi de forma dolorosa e muito breve grande parte da minha família. Em 2019, a minha irmã adoeceu. Eu precisei me ausentar para cuidar dela. E durante todo o processo de tratamento, eu conheci muitas pessoas. Uma das pessoas que eu conheci, que eu faço questão de contar um pouquinho dela para você, é a Clara Cristófori. Era uma moça lá de Itaperuna, no Rio de Janeiro, jovem, bonita, tinha 38 anos. A Clara, ela descobriu um câncer muito jovem. Quando ela descobriu um câncer dela, de mama, o primeiro câncer que ela teve, ela estava na casa dos 20 anos, tinha uma filha pequena, e ela pediu a Deus uma coisa: eu só peço a Deus, ela disse isso para mim, a graça de ver a minha filha crescer. E a Clara não só viu a filha dela crescer, como ela viu a filha dela ter um filhinho. Ela foi avó. O netinho dela tinha 4 anos na época que eu estava lá com a minha irmã se tratando do câncer. E a Clara era uma mulher muito de bem com a vida. Sabe aquela pessoa que dá gosto de estar perto dela, porque ela é uma mulher viva. Só que a Clara começou com um câncer de mama, que ela tratou. Depois desse câncer de mama, passou-se alguns anos, voltou o câncer. Ela tratou de novo. Depois o câncer voltou nos ossos, depois de alguns anos. E nessa luta, a Clara ficou 11 anos com câncer, lutando contra o câncer. Ela tinha câncer no corpo inteiro. Na última metástase dela, eu já tinha ficado amigo dela, acompanhava ela, levava ela, dirigia para os médicos que ela ia. Ela tinha câncer no corpo inteiro e ela falava com um sorriso: eu sou a galinha pintadinha do câncer. Quando olham os meus exames e veem os ultrassons, veem os meus ossos, tem um monte de pintinha. E ela ria do câncer.
E eu ficava intrigado com aquilo, ficava, meu Deus, como pode uma pessoa brincar com isso, dessa forma? Como pode ela levar essa doença dessa forma? Porque chegou um ponto que já não tinha mais quimioterapia para Clara. A quimioterapia, que é o remédio de quem tem câncer, já não funcionava mais e o corpo dela já tinha tomado tanta quimioterapia que não resolvia mais, ela não suportava mais. O corpo, se ela fizesse quimioterapia, ela faleceria. E a Clara, pelo corpo dela tomado de câncer, ela sentia dor o tempo inteiro, mas ela nunca expressava essa dor. E eu me intriguei com isso e perguntei para a Clara: Clara, como você consegue viver assim? Como? Você não sente dor? Você não fica triste por saber que a sua vida está caminhando para a morte? Ela falou assim: a sua também. A sua vida também está caminhando para a morte. E talvez você vá antes de mim. Aí eu já fiquei assim, né? Só que com muito carinho. Ela era muito doce, uma pessoa muito meiga. E ela falou assim: Kaique, eu tinha depressão. Antes do câncer, antes do primeiro câncer, eu sofria com uma depressão profunda. Eu tentei suicídio. Mas de alguma forma milagrosa, quando eu descobri o primeiro câncer de mama e fiz os exames, eu pensei, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, quando eu recebi o diagnóstico, que eu tinha recebido um atestado de óbito. Mas depois eu comecei a perceber que, na verdade, Deus me devolveu a vida. Porque depois que eu fui diagnosticada com câncer, ela falava assim, eu reaprendi a viver. Eu reaprendi a ter sonhos. Eu voltei a sonhar. Eu percebi quão breve era a minha vida, quão iminente era a morte. Eu pensei que eu fosse morrer já, em breve. E eu entendi como a minha vida era breve para gastar com aquilo que eu tinha gastado até então. Então a Clara, ela fez uma lista de coisas que ela queria fazer antes de morrer. Ela era uma mulher de Deus. Então ela pôs coisas muito interessantes lá. Ela se inspirou num filme que as meninas que estão assistindo a gente provavelmente vão conhecer. Um filme, Um Amor para Recordar. Um filme clássico das moças, e as mulheres gostam desse filme. A Clara fez uma lista. Nessa lista tinha coisas muito inusitadas. A Clara sonhava em pular de paraquedas. Ela pulou de paraquedas, com câncer. A Clara sonhava em ser musa do Botafogo. A Clara foi musa do Botafogo. Ela era linda, tinha um cabelo bonito, era jovem. A Clara pautou os seus últimos dias, os seus últimos anos, numa certeza de céu muito grande. E ela me disse isso: Deus me devolveu a vida porque eu acreditava no céu. Deus me fez entender que, assim como você e eu, o nosso tempo está contado. E eu entendi com o câncer que mais do que nunca eu precisava buscar a Deus. E ela fez isso, ela começou a buscar a Deus. Eu acompanhei a Clara até o fim. Me lembro quando nós fomos no último médico dela, que eu dirigi para ela, levei ela ao médico, e ela assim, na expectativa, porque apesar de ser consciente da morte, ela também queria ter mais tempo, né? E o médico falou para ela: realmente você agora está com uma metástase no cérebro. E essa metástase, ela está num ponto crucial do seu cérebro. Então, não tem como fazer quimioterapia nesse caso, não tem mais jeito. O médico falou isso para ela. E ela saiu um pouco cabisbaixa do médico. E eu falei: Clarinha, vamos tomar um café. A gente foi tomar um café. Rapidinho a alegria voltou para ela. Eu levei ela num lugar lá na cidade de Muriaé, Minas Gerais, onde tem um Cristo Redentor, uma vista bonita. E ela se encantava com tudo. Era muito fácil agradar a Clara, porque ela tinha encontrado Deus de uma forma tão profunda que até hoje eu não conheci ninguém igual. Eu acho que eu conheci uma santa. Ela viu um canteiro de flores e ela ficou apaixonada. E ela começou a tirar foto com aquelas flores. Porque tudo encantava muito ela. Parecia que a consciência da brevidade da vida dela, ao invés de deixar ela triste, deixava ela alegre. Porque ela tinha certeza, primeiro, que a vida dela era muito sofrida. Então a morte, a vida eterna, era um atrativo para ela, pela alegria que é o céu, e que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Ela queria encontrar Deus. Aquela mulher queria encontrar Deus. Ao longo do câncer ela sofreu muito, ela ouviu muitas promessas de Deus, e ela queria encontrar Deus. Assim como eu e você.
Só que às vezes a gente confunde muito na caminhada e a gente substitui Deus por outras coisas. Mas eu quero contar um pouco sobre a doença da minha irmã, porque foi a doença da minha irmã que me proporcionou conhecer essa mulher santa, que foi a Clara, que hoje intercede por nós no céu, porque ela faleceu. Depois de 11 anos travando uma luta contra o câncer, faleceu feliz, tendo cumprido a missão dela na terra. Em 2019, a minha irmã ligou para mim. Eu estava aqui no seminário, eu estava no 3º ano de filosofia na época, iniciando ali, era em janeiro, fevereiro. Ela teve um mal-estar durante o período do carnaval, precisou ir no hospital, fez alguns exames, e os exames, eles apresentaram uma mancha na região do mediastino, que é essa região que fica entre os pulmões, onde o coração fica aqui. E os médicos acharam estranho aquela mancha ali, sem entender muito bem o que era. Normalmente é indicativo de tuberculose. Pessoas com tuberculose têm essa mancha nos exames. Pediram para minha irmã uma série de exames. E a minha irmã me ligou, contou para mim o que estava acontecendo. Ela estava se sentindo muito fraca, perdendo muito peso. E é um sintoma de tuberculose a perda de peso também. E eu comecei a ficar angustiado aqui, porque daqui, na minha cidade natal, são 20 horas de ônibus de distância. São quase 1.000 quilômetros. Eu sou mineiro, mas Minas não é tão pertinho assim, aonde eu moro. E a minha irmã foi fazendo os exames. Fez os exames próprios da tuberculose e os exames deram positivo para a tuberculose. Faz um exame de saliva, e aí 3 doses, deu positivo para a tuberculose. E com o positivo da tuberculose, eu conversei com o reitor, o padre reitor, na época era o padre Edson, da Canção Nova, e ele falou, não, vai para sua casa, vai lá cuidar da sua irmã uma semana, fica uma semana com ela, depois você volta, porque a medicação é muito forte da tuberculose, então a pessoa fica muito fragilizada. E ele me deu esse tempo, me deu uma semana para ir lá, em Minas, então peguei o ônibus, ia pegar o ônibus e ia para lá. Só que quando eu parecia que eu estava me despedindo da Canção Nova por um tempo mais longo do que uma semana, quando eu peguei aquele ônibus e segui para Minas Gerais, ali em 2019. A minha irmã começou a passar mal em fevereiro, março, fez os exames, marcou um especialista para abril, na semana da Páscoa. A Páscoa era no domingo, na quinta-feira seguinte, se não me engano, era o exame da minha irmã. E a gente celebrava a Páscoa aqui, quem já participou de uma Semana Santa na Canção Nova sabe como é bonita, como é bem celebrada. Eu servia como seminarista. As leituras da Vigília Pascal falam todas da vida, da ressurreição, mas mais uma vez a tentação do medo da morte, ele alcançou meu coração. No sábado de noite, no Santuário do Pai das Misericórdias, as leituras eram todas belas sobre a vida, sobre a libertação, sobre Jesus que nos resgatou da morte, mas no meu coração eu tinha um sentimento tremendo de que alguma coisa ruim ia acontecer. No meu coração eu tinha uma sensação muito grande de que eu não conseguia celebrar a vida como todos estavam celebrando. Na segunda-feira, depois do domingo, eu peguei o ônibus e fui para casa com essa sensação de iminência de morte, né? Como se eu tivesse indo viver uma grande batalha. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei a minha irmã muito doente. Minha irmã tinha perdido uns 20 quilos. Ela estava muito magra, com algumas manchas. Rapidamente, né, o especialista estava marcado. Nós fomos no especialista naquela semana, num pneumologista. Quando o pneumologista pegou os exames da minha irmã, olhou, ele falou, minha querida, você está com linfoma. Isso não é só tuberculose. Você está muito doente. Você vai precisar ir para outra cidade agora, você vai precisar fazer exames, fazer biópsia. Essa massa que você tem aí, essa mancha, não é simplesmente tuberculose, isso é uma coisa mais grave. Precisa ser averiguado. Eu saí daquele médico com a minha irmã chorando, a gente entrou no elevador, sem saber o que a gente ia fazer. Mas Deus, através dos seus caminhos, nos encaminhou, através da Canção Nova, para uma cidade onde alguns amigos conseguiram um tratamento, os exames apropriados, um tratamento de câncer para minha irmã. E a gente foi para essa outra cidade. Um amigo meu pegou a gente de carro naquela mesma semana, levou a gente nessa outra cidade, aí em Minas Gerais, em Muriaé. Ali outros amigos conseguiram uma vaga para a gente na Fundação Cristiano Varela, que é um hospital lá muito bom de câncer na região da Zona da Mata de Minas. E rapidinho a minha irmã conseguiu fazer a biópsia. Fazendo a biópsia, se confirmou que a minha irmã tinha um linfoma
agressivo, que já estava abaixo e acima do diafragma. Normalmente eles classificam a gravidade do câncer assim: se ele já está abaixo e acima do diafragma. Se ele está nas duas partes, ele é grave. Então a minha irmã já estava com câncer, os linfonodos no pescoço, na virilha, nas axilas, todos com câncer. Eram muitos focos de câncer. Então, assim, era só um milagre para que a minha irmã viesse a ser curada. E o que aconteceu é que nós nos internamos lá, eu me internei junto com ela praticamente, porque eu passava os meus dias todos lá. Alguns irmãos missionários da Canção Nova iam daqui para revezar comigo, porque como eu não tinha meus pais, só eu podia fazer isso pela minha irmã. Não tem outros irmãos, não tem, os pais já são falecidos. Então eu precisava fazer isso pela minha irmã e a comunidade de Canção Nova se prontificou a me ajudar. Me afastei do seminário, o reitor foi super compreensivo, me deu a licença para que eu pudesse cuidar da minha irmã e fiquei por lá com ela. A primeira internação durou cerca de 40 dias. Eu ainda saía do hospital um pouquinho, a minha irmã nem saía do hospital. 40 dias internada. Nessa primeira internação ela fez a primeira quimioterapia. E foi muito traumático. Falando de um acampamento de cura dos traumas. E o primeiro passo para curar um trauma é falar sobre ele. Já falei sobre ele outras vezes e eu quero que você também revisite os seus traumas. Foi traumático por causa da fragilidade da vida que estava colocada diante de mim ali, por causa da minha irmã. Eu via como ela estava doente, eu via que ela estava à beira da morte, mas ela não era a única. Nesse hospital, nós ficávamos em quartos que eram 2 leitos, então era o paciente e o acompanhante, e tinha mais um paciente e outro acompanhante. E a morte começou a visitar a gente naquele hospital. Porque no hospital de câncer, você vê constantemente pessoas que estão começando o tratamento, pessoas que estão se curando, e a gente fica alegre por isso. E também vê pessoas que, por um motivo misterioso, o tratamento não funcionou e estão no fim da vida. Ali internada, nós começamos a ver pessoas morrendo no mesmo quarto que a gente. Pessoas perdendo a sua vida, os pacientes, os acompanhantes dos pacientes chorando a perda das pessoas que amavam ali. Lembro de um episódio que me marcou profundamente. Nessa vez, o paciente que estava falecendo não estava no nosso quarto, ele estava no quarto do lado. Mas, desde o dia anterior, começou por volta depois do almoço, o acompanhante daquele paciente que estava tratando o câncer, ele chorava muito e ele gritava pela misericórdia de Deus. E o hospital inteiro ouvia aquilo. Por favor, não leva ele, Jesus, não leva ele. E aquele grito cortava o coração de qualquer pessoa que escutava. Mas não durou 5 minutos. Aquele choro e aquele grito do acompanhante durou até o outro dia, durou a noite inteira. E a gente estava ali ouvindo uma pessoa perder uma pessoa que ama. Foi muito doloroso essa situação. Outra vez, tinha uma senhora, ela tinha um câncer na língua, ela já não tinha mais a língua, porque precisou ser retirada por causa do câncer. E o filho dela acompanhava ela no tratamento ali. O filho dela estava junto com ela. E essa senhora morreu durante a noite, no quarto conosco. Os médicos entraram no quarto para reanimar aquela senhora e nós estávamos ali. Então eu confrontei, eu vi a morte ali, diante de mim. Depois que a pessoa morria, vinha outra equipe para poder levar ainda o corpo daquela pessoa, a equipe de psicólogos para cuidar do paciente, do acompanhante do paciente. Mas era uma coisa muito chocante. Eu não sei se você teve essa oportunidade de ficar no hospital e ver isso. Nesses hospitais, lá, é muito humanizado, mas a gente que é jovem vai conseguindo perceber algumas coisas, né? A gente que é mais atento. Eu sempre ficava intrigado, porque volta e meia passava um enfermeiro e pedia: com licença, posso fechar a porta aqui? Com licença, posso fechar a porta? Todos os dias. Todos os dias, 1, 2 vezes, um hospital muito grande, 3.000, 4.000 pacientes. Todos os dias, 2, 3 vezes, posso fechar a porta? Eu comecei a ficar curioso para saber por que pedia para fechar a porta. Não sei, é barulho, a gente está fazendo barulho? Não estava quietinho. E teve um dia que eu saí para beber água e eu vi a enfermeira pedindo para fechar a porta, porque eles iam passar com uma pessoa que tinha acabado de falecer. Eu entendi
que fechava-se a porta para que os pacientes que estavam dentro não vissem aquela cena. Claro, se você não sabe que uma pessoa morreu, você não perceberia que é uma pessoa que está passando ali, mas passava. E isso pôs em xeque a minha fé. Eu, Kaique, membro da Canção Nova, missionário, seminarista, 3º ano de filosofia, quase entrando na teologia já, ou seja, na metade do caminho para ser padre. Eu comecei a me perguntar: a morte vai vencer de novo? A morte sempre vence? Será que a morte tem a última palavra? Meu Deus, quanto sofrimento! Será que a morte ela sempre sai vitoriosa? E um dia eu me senti tentado pelo demônio. Minha irmã estava no hospital, eu estava indo para a missa, porque tinha um missionário da Canção Nova no hospital, enquanto eu descansava para cuidar da minha irmã. Eu estava indo para a missa, pensativo, já pensando nisso, a morte vai vencer de novo. E eu passei de frente a uma funerária. No caminho para a igreja, que devia ter uns 500 metros, tinha uma funerária, domingo, 7 horas da noite, acesa, e parecia que só tinha aquela loja aberta naquela rua, num domingo à noite. E aquilo me chamou a atenção, eu vi aqueles caixões lá dentro, e isso veio de novo no meu coração. A morte vai vencer de novo? A morte sempre vence. E eu percebi que eu entrei numa crise de fé. Assim, meu Deus, o Senhor não me atende, por que o Senhor não me atende? Você talvez tenha entrado numa crise de fé quando você viu que a morte venceu, ou sentiu a iminência da morte vencer na sua vida de novo. E o que significa dizer fé? O que é fé? Vamos entrar em um conceito básico aqui. A palavra fé ela tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar. E ela também tem origem no latim, que é fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Ou seja, fé é fidelidade em algo que se acredita. É eu viver com fidelidade em uma coisa que eu acredito. Quem tem fé, se você tem fé, você precisa aceitar como verdade absoluta os princípios difundidos por aquilo que você acredita. Então, se você tem fé no seu esposo, e o seu esposo fala que é fiel a você, vai ser fiel para a vida inteira, é por isso que você se casa. Você acredita que de fato seu esposo vai ser fiel a você. Você que é filho, todo mundo aqui é filho de alguém, mas você teve fé nos seus pais, e você acreditou que eles te garantiriam o básico para sobreviver, pelo menos. O que significa dizer que eu tenho fé quando eu acredito na Igreja Católica, no catolicismo? Primeira coisa, se eu sou católico e eu tenho fé, eu acredito na ressurreição da carne e não na reencarnação. Preciso deixar isso muito claro para você, porque eu já cansei de ver pessoas que vão à missa nos domingos, e vão até mais de vezes, participam das pastorais, pessoas da minha família. Eu estou cansado de ver pessoas que se dizem católicos, mas que sentem um apreço muito grande pela a doutrina da reencarnação. Pessoas que se dizem com fé cristã, mas que acreditam que de fato vão morrer, vão reencarnar e vão ter mais uma chance. E eu preciso te dizer que essa noção não é a doutrina cristã, católica, não é. Reencarnação não cabe no catolicismo. Eu vou te explicar por quê. Nós acreditamos na ressurreição da carne. Jesus ressuscitou, e assim como Jesus ressuscitou, no último dia, eu e você, no último dia, e apenas uma vez, nós seremos ressuscitados. Então, esse corpo bonitinho que você tem, ele vai ser ressuscitado no último dia. Esse corpo aqui, que eu tenho, vai ser ressuscitado quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Então é um mistério de fé tremendo isso para nós, mas é nisso que nós acreditamos. No último dia, quando Jesus rasgar os céus, descer sobre a terra, no dia do juízo final, nós seremos ressuscitados. Então não importa, vai ser daqui 2000 anos, daqui 10 anos, só vai ter os ossos aí, não vai ter mais carne no seu corpo. De forma milagrosa, Deus vai restituir os ossos, a carne,
o sangue, e você vai ser ressuscitado e vai ter um corpo glorioso. Tá? Isso é o que a gente acredita na ressurreição e não na reencarnação. E a igreja ela proclamou em muitas ocasiões a sua fé na ressurreição de todos os mortos no fim dos tempos. E ela é diferente da reencarnação. A reencarnação, o que é a reencarnação? Ela consiste na crença segundo a qual uma alma ela precisa nascer e renascer, vez após vez, durante um longo período de tempo, até que ela se torne um espírito puro, até que ela alcance méritos para conseguir contemplar a Deus. Então, você, na reencarnação, que é a doutrina espírita, que não é católica, você vai morrer e Deus, como forma de castigo, vai te mandar de novo para cá, porque você machucou alguém, porque você fez alguém chorar, porque você fez coisas erradas. E aí, você vai ter outra vida para tentar conquistar méritos que você não conquistou. Mas isso contradiz profundamente aquilo que Jesus fez. Contradiz a misericórdia de Deus. E acreditar na reencarnação significa afirmar que a pessoa se salva a si mesma pelos méritos que ela consegue, por aquilo que ela faz. Quando você dá brecha para acreditar na reencarnação, significa que você está colocando toda a força de salvação nas suas mãos. Deus, ele é indiferente a você. Ele simplesmente joga você aqui, nesse mundo, te vira cidadão. Vai, faz agora boas obras, e se você conquistar boas obras aqui, na próxima vida, quando você reencarnar, você vai ter uma vida melhor, e assim sucessivamente. Agora, se você não tiver uma boa vida, você não vai evoluir. Isso contradiz a misericórdia de Deus, porque para o reencarnacionismo, o sacrifício de Jesus não foi redentor. Jesus, quando morreu, na Sexta-feira Santa, Jesus ele desceu num lugar que chamava Mansão dos Mortos, e lá nesse lugar estavam todas as almas. Lembra quando alguns evangélicos falam, fulano morreu e está dormindo? Não tem essa noção? Muita gente fala isso. Fulano morreu, está dormindo. Não tem ninguém dormindo, não. Não tem ninguém dormindo depois da morte, não. Isso era antes do sacrifício redentor de Jesus. Antes de Jesus morrer e dar sua vida por nós e ressuscitar, existia um lugar chamado Mansão dos Mortos, para onde iam todas as almas, dos justos, dos injustos. Moisés foi para lá, Noé foi para lá, todos aqueles que nasceram e morreram antes de Jesus iam para esse lugar. Quando Jesus morre, Jesus, ele desce até a mansão dos mortos, e ele estende a mão para cada uma das almas dos justos e resgata daquele lugar, e ele leva imediatamente para o convívio dos eleitos, para junto de si. Então, todo mundo que morre após a ressurreição de Jesus não vai mais ficar dormindo, esperando na mansão dos mortos. Você, se morrer hoje, espero que não, porque eu não quero ter que passar por isso, vai dar muito trabalho também. A pessoa que você ama, ela não está dormindo. Ela morreu e imediatamente após a morte dela, ela enfrentou o juízo particular, que eu vou explicar para vocês o que é também, que também é a nossa fé. E que você precisa acreditar. Se você é católico, se você tem fé, você precisa ter fidelidade àquilo que você acredita, e aí, viver conforme aquilo que você acredita. Se eu tenho fé, eu acredito no juízo particular. Eu acredito, eu, Kaique, como católico, seminarista, cristão, que estuda e conhece e busca, assim como você, a doutrina, eu acredito, e significa que eu vou viver com fidelidade a isso, que quando eu fechar os meus olhos nesse mundo e eu reabri-los, eu vou ver Deus. E ali, num piscar de olhos, porque é assim, a morte é assim, você fecha seus olhos aqui, de repente você vai abrir os olhos, opa, e aí Jesus, tudo bom? Você vai estar diante de Jesus, e ali vai acontecer o seu juízo particular. No juízo particular, o catecismo da Igreja Católica diz para nós, assim, no parágrafo 1021, a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, na segunda vinda deste, mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé.
Quando você está ali no velório da pessoa que você ama, aquela pessoa está diante de Deus. E ali diante de Deus, da misericordiosa presença de Deus, ela está respondendo por aquilo que ela viveu. Ela está vivendo o juízo particular dela. E aí ela está ali. Deus está repassando com ela a vida dela inteira. E pesando as coisas. E é interessante sempre nós pensarmos no juízo diante de Deus, partindo da dimensão da misericórdia. Porque, meu querido, o pecado é pecado, o errado é errado, o certo é o certo. Mas Deus, quando te vê, Ele não é um escrivão que está ali anotando as suas faltas, e assim, eu vou anotar isso aqui, porque o dia que ele morrer, eu vou jogar na cara dele. Ele me deve isso aqui. Deus não é essa pessoa. Deus é uma pessoa, é o amor, e Ele olha para você ao longo de toda a sua história de vida. Ele olha para a pessoa que você ama, que morreu, e Ele vê toda a história de vida daquela pessoa. E aí Ele vai ver até que ponto essa pessoa teve liberdade para fazer aquilo que ela fez. Porque se ela estava doente, se ela era sã, de saúde mental, física, até que ponto essa pessoa tinha consciência do que ela estava fazendo. Então, o aproximar-se do juízo final, do juízo particular, precisa ser sempre com um olhar de misericórdia. Eu sei que a pessoa que você ama, você pode estar pensando assim, nossa, mas a pessoa era tão difícil, me machucou tanto, essa pessoa machucou tantas pessoas, essa pessoa tirou a própria vida, essa pessoa fez tanto mal aos outros, mas Deus, Ele tem um olhar maior e mais profundo sobre as pessoas do que nós conseguimos ter. E Ele não fica anotando o tempo inteiro só para jogar na cara, não. Quando Ele olha um ato, Ele olha toda a história daquele ato, toda a história que levou aquilo, e Ele vai julgar conforme os princípios dEle, partindo da misericórdia. Então, se eu sou católico, eu acredito no juízo particular. No juízo particular, a alma humana ela pode ir diretamente para Deus, né? Quando a gente morrer, eu fechar os meus olhos e abrir os meus olhos diante de Deus, Deus pode dar 3 sentenças para nós. Quais são essas sentenças? A primeira sentença é a que a gente quer, a melhor. Qual que é? O céu. A segunda sentença qual que é? Purgatório. A gente reza para a gente conseguir um purgatório também, porque se conseguir a salvação está garantida. Quem está no purgatório não vai para o inferno. Sai do purgatório para o céu, mas não sai do purgatório para o inferno. Então a gente reza. Por isso que a gente reza muito pelas almas do purgatório também. A gente reza também que Deus tenha misericórdia de nós e joga a gente pelo menos no purgatório se não estiver pronto para ir para o céu, porque a gente não quer ir para a terceira sentença, que é o inferno. Céu, purgatório e inferno. São as 3 sentenças que a gente pode receber. O que é o purgatório? Tanta gente se confunde, tanta gente pergunta, mas não está na palavra. Está na palavra indiretamente sim. Deus fala sobre a purificação dos pecados. Aqueles de nós que morrem num estado que ainda não é pleno de santificação, de pureza, não totalmente livre do pecado, Deus Ele dá como que uma segunda chance. Deus Ele deixa num estado, não é um lugar físico, porque depois da morte não existe mais espaço físico. Deus Ele nos deixa nesse lugar, e ali nesse lugar nós vamos ser purificados, até que a nossa alma esteja pura, para contemplar o próprio Deus no céu, e juntar-se a Deus e ser recebido no céu pela Virgem Maria, pelos santos, pelos anjos. Só que as almas que vão para o purgatório, e é muito provável que as pessoas que você ama estejam no purgatório, porque muitas almas vão para o purgatório. As almas que estão no purgatório só saem de lá com a minha e a sua oração. As almas do purgatório só são salvas, elas não podem fazer nada por elas. O tempo de merecer as coisas, o tempo de fazer boas obras, de viver a santidade, é aqui, na vida. Quando nós morremos e vamos para o purgatório, nós não temos mais como alcançar mérito diante de Deus. Então, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, você que é esposa, esposo, precisa rezar pela pessoa que você ama que faleceu, pelas pessoas que você conhece da sua família que faleceu. Porque se essa pessoa está no purgatório, ela está lá gritando, clamando, reza por mim. Por favor, reza por mim. Por isso que nós oferecemos missas pelas pessoas que faleceram. Por isso que nós rezamos o terço mariano, nós colocamos no terço da misericórdia também, nós rezamos pelas almas do purgatório. Porque
Quando nós rezamos pelas almas do purgatório, nós vamos purificando essas almas e elas vão sendo retiradas do purgatório e vão subindo aos céus. Não sei se você lembra, mas no ano de 2016 o Papa Francisco abriu a Porta da Misericórdia. E quando você passava por essa Porta da Misericórdia, você ganhava uma indulgência. Lembra disso? Se você já estava na igreja, você lembra. A Porta da Misericórdia a gente tinha uma aqui no santuário. Eu fiz questão. Você tinha que passar lá, você tinha que confessar ou estar confessado. Você tinha que rezar pelas intenções do Papa, passar na porta do santuário, e isso na sua diocese também, na catedral, tinha uma porta santa, toda diocese tinha, e você podia oferecer uma indulgência plenária para uma alma de algum falecido. Eu fiz questão, ofereci para todo mundo da minha família que tinha morrido. Então, se tinha alguém no purgatório, não tem mais. Porque a indulgência plenária é essa graça que Deus dá de formas específicas, como dá no dia dos finados. Se você visita o cemitério, se você se confessa ou está confessado, estado de graça, e você reza pelos defuntos, pelas intenções do Papa, você ganha indulgência plenária, e você pode oferecer para uma alma. Então é interessante você rezar, é interessante não, é obrigatório rezar pelas almas do purgatório, e você precisa rezar pelas pessoas que você ama. O Catecismo da Igreja diz para nós, no número 1030, que os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não todo purificados, embora seguros da salvação, porque quem vai para o purgatório não desce de lá, só sobe, o elevador lá só sobe, estão seguros da sua salvação, mas sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar no céu. Se eu tenho fé, eu acredito na existência do inferno também. Vou deixar para falar o céu por último. Primeiro a gente fala daquilo que é mais difícil, depois a gente dá a boa notícia para poder acalmar os ânimos, né? Mas se eu tenho fé, eu acredito na existência do inferno. Eu acredito que o inferno não está vazio e que se eu não lutar nessa vida aqui, eu tenho chance de ir para lá. Se eu permanecer numa vida de pecado até o final da vida, se eu for irresoluto, se eu viver uma vida totalmente contrária a Deus e não der brecha nenhuma para a misericórdia, é bom não contar com a misericórdia, porque você tem chance de ir para o inferno. Se você não se confessar, não tiver uma vida de confissão em dia, os sacramentos em dia, fica esperto. Fica esperto porque Jesus volta a qualquer momento, ou eu vou a qualquer momento. Pode ser que eu, acabando aqui, desça a escada ali e caia. Pode ser que você, voltando para casa, aconteça alguma coisa. A gente não sabe qual é o nosso momento. Então, permaneça em estado de graça, porque o inferno existe. E o inferno, ele foi muito bem definido por uma visão que os pastorinhos tiveram lá em Fátima, na aparição de Nossa Senhora, em 1917. Numa das aparições, Nossa Senhora mostrou para eles o inferno. A Virgem Maria mostrou para 3 crianças o inferno. Por isso que eu não tenho medo de falar para você do inferno, porque se a Virgem Maria contou a 3 crianças como era lá, você com 60 anos pode ouvir. A menos que você não queira, porque tem medo de mudar de vida. E eu quero ler o trecho que Nossa Senhora fala sobre o inferno, o que Nossa Senhora mostrou para eles, do livro As Memórias da Irmã Lúcia. Lúcia conta assim, preste bastante atenção. Momentos depois de termos chegado à cova da Iria, junto da carrasqueira, entre numerosa multidão de povo, estando a rezar o terço, vimos o reflexo da acostumada luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a arvorezinha. Perguntei para ela, o que você quer de mim? E aí Nossa Senhora responde para Lúcia, quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. E aí, a irmã Lúcia pergunta, queria pedir-lhe para nos dizer quem é, e para fazer um milagre, para que todos acreditem que a senhora aparece aqui. E aí Nossa Senhora responde para Lúcia bem assim, continuem a vir aqui todos os meses, em outubro, outubro foi o milagre do sol, o famoso milagre do sol. E ela fala assim, em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. E aí Lúcia fala, aqui fiz alguns pedidos que não me recordo bem. O que lembro é que Nossa Senhora disse que era preciso rezar o terço para alcançar as graças durante o ano. E Nossa Senhora continuou, sacrificai-vos pelos pecadores,
E dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E aí Lúcia vai relatar o que aconteceu aqui. Ao dizer essas últimas palavras, Nossa Senhora abriu de novo as mãos, como nos meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra, e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com as nuvens de fumaça, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio. Entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor, outros, os demônios distinguiam-se por formas de horríveis e asquerosas de animais, espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Assustados, os pastorinhos ficaram assustados, até eu estou assustado. Assustados, como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse, com bondade e tristeza. Olha o que Nossa Senhora disse. Depois de mostrar o inferno, mostrou aquele lugar, um mar de fogo, as almas ali pegando fogo, misturada com os demônios com aspecto de animais horríveis. Nossa Senhora disse para eles: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para os salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Nossa Senhora não teve medo de mostrar para eles o inferno, porque ela queria que nós soubéssemos como é lá. E ela queria que nós tivéssemos, pelo menos, o medo de não ir para lá. Nós não buscamos a Deus só por medo de ir para o inferno, não. Mas a gente precisa saber como é, porque a gente não quer ir para lá. Quando a igreja ela trata sobre o inferno, ela quer chamar, e Nossa Senhora também, quando a igreja fala sobre o inferno e quando Nossa Senhora fala, ela quer chamar a gente à conversão. Quer que a gente se converta, quer que a gente não vá para esse lugar. Não quer pôr medo, não quer impor uma obrigação. Ela quer que a gente ame a Deus e que a gente rejeite isso. A soma de uma aversão livre e voluntária a Deus, fruto da adesão ao pecado grave, e nessa escolha permanecer até o fim da vida, resulta a pena eterna do inferno. Então, uma aversão livre e voluntária a Deus, fruto da adesão no pecado grave, e nessa escolha permanecer até o fim da vida, resulta na pena eterna do inferno. Então, é interessante prestar atenção que a igreja diz isso, uma aversão livre e voluntária a Deus. Então, aqui está a misericórdia. Quando você pensa em quem você ama, que era uma pessoa muito difícil, que vivia uma vida de pecado, reze por essa pessoa mesmo assim, porque entre ela e Deus, só os dois. Entre o momento que essa pessoa morreu e Deus, só os dois, para saber o que aconteceu no diálogo, para saber como foi a misericórdia de Deus para aquela pessoa ali. E a igreja não diz que ninguém está no inferno, ninguém. A igreja não diz nunca que ninguém está, nem Hitler. A igreja não diz se Hitler está ou não no inferno, porque a isso compete a Deus e nós não temos como saber. Se eu tenho fé, eu acredito no céu. Essa é a parte bela, é a parte que alivia o nosso coração. E como é o céu, Kaique? Você falou do inferno, mostrou uma visão de Nossa Senhora sobre o inferno. Mas como que é o céu? Eu vou reconhecer quem eu amo lá? Eu vou ver as pessoas? Não vai ter cachorro lá, tá? Seu cachorro não vai estar lá. Mas como vai ser o céu? Eu vou sentir, eu vou saber quem eu sou, eu vou ter as minhas memórias, eu vou lembrar do que eu vivi aqui na terra. Como é? Quando nós nos perguntamos como é o céu, a gente se priva e se põe em questionamentos muito pequenos. Mas eu queria te explicar como é o céu, o que é o céu, de uma forma bem simples. Uma historinha bem rápida. Certa vez, um jovem foi para a guerra e lá recebeu de sua mãe um jornal de sua terra. Um jovem foi para a guerra, recebeu um jornal da mãe dele, da terra dele. E ele viu naquele jornal a foto de uma jovem, de uma moça muito bonita que encantou. Ele se encantou por aquela moça, não conhecia, mas viu no jornal que a mãe mandou e se encantou.
E ele começou a trocar cartas com aquela moça, começou a se corresponder com ela, trocaram fotos, experiências, eles se apaixonaram à distância, um pelo outro, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Esse jovem que se apaixonou por essa moça, e o amor mútuo entre eles, mesmo à distância, fez com que eles fossem melhores, porque o jovem, longe na guerra, ele tinha aquela expectativa, apaixonado pelaquela moça: eu preciso ser um homem justo, essa moça me espera, eu preciso ser um homem bom, essa moça um dia eu vou encontrar com ela, eu não quero decepcioná-la. E a moça a mesma coisa, a moça se arrumava, deixava o cabelo bonito, fazia academia: eu quero estar esbelta, quero estar bela, eu quero ser uma boa mulher, e quando eu me encontrar com ele pessoalmente, eu não quero que ele se decepcione comigo. Então eles se namoraram à distância, se apaixonaram, trocaram cartas, mas não se conheciam. Quando a guerra acabou, ele voltou para casa, e ainda na estação de trem, essa moça estava esperando esse jovem ali, na estação de trem. Quando os dois se viram, eles sentiram uma alegria tão grande, depois de passar anos, depois de passar um bom tempo, imaginando como seria o encontro, imaginando que eles se casariam, eles teriam filhos, viveriam juntos para sempre, eles se encontram, e eles sentem uma alegria que ultrapassa toda a compreensão. Quando aquela jovem, ela se aproxima dele, e aquele jovem, aquele rapaz, se aproxima daquela moça, aquele rapaz fala para ela: como eu queria que esse momento fosse eterno, como eu queria que isso fosse para sempre, como eu queria que isso aqui durasse para sempre. Você já sentiu isso alguma vez? Um momento da sua vida assim, que você foi muito feliz, um dia muito feliz da sua vida, que hoje você lembra com saudade, e que você pensa: nossa, eu queria que isso fosse eterno, eu queria que esse dia durasse para sempre, eu queria que isso aqui... Coisa simples, muito simples. Há uns dias atrás, eu fiz uma viagem num dia de folga, com 2 irmãos de comunidade, foi coisa rápida, e foi tão divertido, mas tão divertido. 2 seminaristas, a gente estava no carro, eu estava dirigindo, a gente conversando, rindo. Aquele dia foi tão bom, mas a gente estava tão feliz, que eu pensei nisso: nossa, se eu pudesse me sentir assim sempre. O céu é o momento no qual eu e você vamos experimentar para sempre, a todo instante, toda a alegria que você já experimentou na sua vida, de forma acumulada. Então pense em todos os momentos felizes que você já sentiu na sua vida, tudo o que você já fez de bom. Soma a alegria que você sentiu de cada um desses momentos, todos juntos, junta eles todos. Quando você morrer, e você fechar os seus olhos, abrir os olhos diante de Deus, e você ouvir de Deus: pode entrar, vai, até que enfim você chegou. Nossa Senhora vai olhar para você: até que enfim você chegou. Você vai sentir a alegria correspondente a tudo de bom que você já sentiu, e é muito maior. Porque quando eu era criança, me contavam na catequese assim: como que é o céu? Lá no céu a gente vai ficar cantando a Deus o tempo inteiro. Eu não achava muito interessante o céu. Não sei você, mas eu pensava assim: nossa, como é o céu? Lá no céu a gente vai ficar diante de Deus o tempo inteiro, e a gente vai ficar rezando e cantando o tempo inteiro. E eu ficava pensando assim: nossa, mas deve ser bem chato então, né? Naquela época eu não gostava muito de catequese. Quando eu entendi que o céu é uma soma de todas as alegrias e multiplicado ao infinito, e que nós seremos todos um com Deus, por isso a pergunta se eu vou reconhecer a pessoa que eu amo, se eu vou reconhecer, ela não faz tanto sentido, porque reconhecendo ou não vai fazer diferença para você. Não vai existir tristeza, não vai existir dor, e você vai reconhecer. A doutrina fala que você vai ver essa pessoa, você vai lembrar. Assim que você entrar no céu, você vai ver lá, é provável que essa pessoa venha te buscar na porta do céu. Mas você vai estar tão encantado e tão feliz, tão pleno, que a sua preocupação, não vai ter preocupação, mas o foco de toda a sua existência eterna vai ser o próprio Deus. Não vai ser mais o amor que você sente por essa pessoa. Não vai ser mais a saudade que você sentia. Você não vai mais sentir saudade. Você não vai mais sentir aquele apego. Você vai ser um com Deus, e aquela pessoa vai estar ali. É uma união que é difícil de entender, mas se você pensar bem, nessa definição que eu te dei, você não vai mais achar o céu chato igual eu achava também.
você vai ser mais feliz do que você sempre foi na sua vida, com uma diferença: vai ser para sempre, vai ser eterno. Quantas vezes a gente chora nesse mundo, quanta dor a gente enfrenta, quanta coisa difícil a gente precisa lidar no seu trabalho, quanta gente chata no seu trabalho. Todo dia você tem aquela fofoca a respeito de você. Todo dia você tem que lidar com uma família que só briga por causa da herança, porque morreu a pessoa que você ama, e a família se dividiu inteira para brigar por causa de uma casa, por causa de um terreno cheio de mato e entulho. Não vai mais existir isso no céu. Essa vida sofrida não se compara com aquilo que nós vamos viver lá. É por isso que São Paulo diz em Romanos 8,18: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória que deve ser manifestada. Isso me faz lembrar da Clara que eu contei para vocês no início. Parece que ela tinha entendido que no céu a alegria seria eterna. E como ela tinha entendido isso, parecia que ela já era alegre de forma divina aqui. Porque ela tinha ultrapassado essa dimensão de ficar presa a ser vítima do sofrimento, de ficar ali, naquele sentimento. E aí, vendo isso, vendo a vida da Clara, que a Clara ela faleceu depois que a minha irmã se curou do câncer. A minha irmã tratou durante um bom tempo, e durante esse tempo que eu falei com você, eu vi as pessoas morrendo. Eu vi o Guilherme morrer, que eu contei para vocês ontem, na cama de uma UTI, 7 anos, com a pele sangrando por causa da quimioterapia. Eu vi a Karina, uma grande amiga que eu fiz também no hospital, lutar com linfoma por 2 anos e morrer. Eu visitei ela no leito de morte, rezando o texto da misericórdia. Ela já estava ali, indo já. Eu vi ela morrer com uma vontade tremenda de viver. Tudo isso que parecia não ter sentido, fez sentido quando eu conheci a Clara. Eu vi uma mulher que tinha entendido que a felicidade do céu era muito maior que tudo. E que dedicar a vida a Deus, na verdade, era o que importava, porque era a única coisa capaz de levá-la ela para a plenitude que ela esperava. O catecismo diz aqui, primeiro, o céu é um dogma de fé. Então, eu falei para você de 3 coisas muito importantes aqui. Se eu tenho fé, eu tenho fidelidade naquilo que eu acredito. E se eu digo que eu acredito no juízo particular, eu acredito na ressurreição da carne, eu acredito no juízo final, porque Deus vai voltar também, eu acredito no céu, acredito no inferno, no purgatório, eu preciso viver conforme eu acredito. Eu entendi que a minha crise de fé como seminarista, quando eu estava com a minha irmã, não era porque Deus não me atendia. Eu não sofria, a gente não sofre porque Deus não atende a gente sofre porque nós não vivemos aquilo que nós acreditamos. É difícil, mas é verdade. A gente sofre porque a gente não pauta a nossa vida naquilo que a nossa doutrina diz. E a gente, por mais que diga que acredita no céu, a gente não alimenta essa esperança com verdade. A gente não alimenta a esperança de um encontro com Deus que vai nos preencher completamente. Então a gente sente falta da pessoa que foi. A gente se prende a essa falta. A gente não consegue seguir com a vida. A gente tem medo de morrer porque a gente não acredita de verdade. A gente tem medo de morrer porque a gente não confia plenamente que existe uma vida eterna após essa vida. Mas eu quero repetir para você aquilo que eu disse ontem. Se não existe, a nossa vida é uma piada de mau gosto. Não faz sentido nenhum você estar vivo. Nenhum. Se não existe o céu, a nossa vida é uma piada de mau gosto e tudo é permitido. Se não existe vida eterna, tudo é permitido na nossa vida. O catecismo diz que os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. A vida eterna é o que dá sentido à nossa vida. Eu quero, caminhando já para o final dessa pregação, contar de um momento já que foi bem culminante no tratamento da minha irmã, que foi depois de uma quimioterapia, quando a minha irmã teve uma infecção. Minha irmã teve uma infecção bacteriana, porque a imunidade cai muito. Eu vou pedir o ministério para se preparar para a gente cantar.
Depois da quimioterapia, a imunidade cai muito e a pessoa volta para casa, recebe alta da quimioterapia, mas se ela tem febre, ela precisa voltar para o hospital e ficar internada. Enquanto não acabar os antibióticos, ela não vai embora. Minha irmã precisou internar depois de uma quimioterapia e ela ficou muito mal. Ela tinha febre de 41, 42 graus. E não descobriam que bactéria era essa, não descobriam. E trocava de antibiótico, mudava de antibiótico, gente morrendo do lado, na cama do lado, e a minha irmã ali, nas últimas também quase. A gente colocava compressas de água para poder tentar baixar a temperatura do corpo dela. Eu ali confrontado com a morte, mais uma vez, diante de mim. Os remédios não faziam efeito. O padre Roger Luiz, da Canção Nova, foi me visitar no hospital, junto com o padre Edmilson. Aí vocês imaginam como que foi a festa no hospital. Lá no interior de Minas Gerais, de repente chega o padre Roger Luiz e o padre Edmilson e começa a andar pelos corredores. Parecia assim que Jesus estava passando, porque os pacientes foram todos saindo para a porta dos quartos para ver o padre Edmilson e o padre Roger. E o padre Roger rezou pela minha irmã na cama. Ele rezou por ela, orou em línguas. E depois daquela oração, a minha irmã não teve mais febre. Não teve mais a febre que os antibióticos não conseguiam cessar, não conseguiam diminuir. A minha irmã não teve mais essa febre que ela tinha. Isso me lembrou da passagem que ontem nós meditamos, em Marcos 35 a 41. Quando a filha de Jairo morre, eu queria ler isso para você. Marcos 5, 35 a 41. Enquanto ainda falava, chegou alguém na casa do chefe da sinagoga anunciando: tua filha morreu, para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente, que foi o tema da pregação de ontem. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se, caçoavam dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levavam consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: menina, levanta-te. Talita, come, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar. Eles ficaram assustados. Eu fiquei assustado quando o padre Roger rezou pela minha irmã e a minha irmã cessou a febre e não voltou a ter febre. Depois de poucos dias ela recebeu alta. A ação milagrosa de Deus aconteceu ali depois de não ter acontecido quando o meu pai adoeceu, quando a minha mãe adoeceu, quando o meu irmão adoeceu. Interessante que depois desse episódio, dessa oração, os resultados dos exames da minha irmã começaram a melhorar muito. Os tumores que estavam pelo corpo inteiro sumiram. O linfoma, o linfonodo, que os linfonodos estavam inflamados, eles sumiram. Diminuíram drasticamente. E os médicos também acham que foi milagre o que aconteceu. E a minha irmã hoje está bem, ela está recuperada, porque Deus a levantou de um leito de morte. É para glorificar a Deus, porque Ele faz de verdade. Ele levantou a minha irmã Andressa do leito de morte. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Se eu e a minha irmã não cultivarmos o desejo para o céu, a gente vai se frustrar mesmo tendo visto a glória de Deus ali. Porque a gente vai morrer de novo. Deus levantou a filha de Jairo e a filha de Jairo morreu. Você pode ir na Terra Santa, você não vai ver a filha de Jairo andando por lá, não. Você não vai ver Lázaro ressuscitado andando por lá, não. Ele morreu. Eu e você também vamos morrer, cedo ou tarde. E se nós não vivermos com fidelidade aquilo que nós acreditamos, Deus pode fazer milagres estupendos na nossa vida aqui. Mas por que você acha que Deus curou a minha irmã? Certamente porque para a minha salvação e para a salvação dela, não era o momento que ela morresse ainda. Não era a hora ainda que ela podia ir até o encontro de Deus, ou eu não estava preparado para que ela fosse ao encontro de Deus. Deus vai te levantar também um dia para a vida eterna. Ele levantou a minha irmã de uma cama. Ele levantou ao seu parente,
amado, seu amigo, para a vida eterna. E Ele vai te levantar também um dia na vida eterna. Mas hoje Ele quer levantar você. Não para a vida eterna ainda. Ele quer te levantar do sentimento de tristeza. Ele quer te levantar da sua crise de fé. Já no final desse acampamento, Deus quer levantar dentro de você uma certeza inabalável de que o céu existe. De que vale a pena viver por esse céu. De que vale a pena mudar de vida por esse céu. De que vale a pena não se acostumar com esse mundo. Deus às vezes permite o sofrimento e Ele não está interessado em sanar todo o sofrimento que acontece na nossa vida. Ele está interessado na nossa vida eterna. Então qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer lugar que te prometer uma vida eterna aqui, plena, feliz, sem problema, fuja, que é armadilha, porque não existe. Às vezes o sofrimento ele passa por nós para que nós não nos acostumemos com esse lugar. A gente passa tanto tempo andando pela terra, a gente tem alegrias, tem memórias, pessoas. A gente corre o risco de se acostumar e não querer sair daqui. Né, bonitinho? Às vezes chegam umas senhoras, 92, 94 anos. 92, 94, a pessoa está no lucro já, né? 94, 95, meu Deus, já está no segundo tempo, faz tempo. Com todo o respeito às senhoras que estão aqui, que eu sei que tem menos de 80. Mas às vezes chega as pessoas, né, aqui no santuário, a gente está no santuário, a senhorinha chega, tadinha, 98 anos, reza por mim, meu filho, eu estou com tanta dor nas costas. Assim, se eu fosse muito sincero, eu falaria, eu vou rezar para Deus levar a senhora. Porque 98 anos, a senhora só tem dor nas costas, eu vou rezar para a senhora ir logo. Eu queria pedir que você, que pode, ficasse de pé. Porque eu quero que nesse gesto de se levantar, seja levantado nessa música que nós vamos cantar e na oração que nós vamos fazer para finalizar, essa certeza da vida eterna, a certeza que a Clara tinha, a minha amiga que faleceu de câncer, a certeza que eu tive quando eu vi a minha irmã se levantar daquela cama, a certeza de que de fato Deus ele existe e Ele cuida de nós, e que o fato dele cuidar de nós não nos poupa do sofrimento às vezes, a certeza de que existe um céu, existe um purgatório, existe um inferno, e que os meus atos, os meus gestos precisam ser pautados na certeza dessa existência. Nós vamos cantar essa música e nós vamos rezar, pedindo a Deus que levante dentro de nós essa certeza. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu lembro muito do Padre Léo. Eu não conhecia o Padre Léo pessoalmente. Quando o Padre Léo morreu, acho que eu tinha 12 anos, 13 anos. Então eu não estava na Canção Nova. Mas essa música foi o que o Padre Léo usou na última pregação dele. Ele sentado com câncer terminal, lá embaixo, no centro de evangelização. E ele cantou essa música com a voz rouca e ficou marcado, mesmo para quem não conheceu ele. E o Padre Léo falou para um dos nossos irmãos de comunidade, pode ficar com o olho fechado, com a mão no coração. Falou para uma das pessoas que eram próximas aqui da Canção Nova, o Padre Vicente está aqui para representar o Padre Léo, que ele não pedia mais Deus para curar ele só pedia a Deus que ensinasse ele a morrer da forma certa. Então eu quero pedir a Deus que te ensine a viver a sua vida com a consciência de que a morte chega, vai chegar, mas com a alegria de que essa morte vai ser o encontro, essa morte vai ser o voltar para casa, essa morte não vai ser motivo de medo, de dor, de sofrimento. Essa morte vai ser o encontro com a maior alegria que você já sentiu nessa vida. Vamos cantar. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acordei
acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde Abre o seu braço e canta isso. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. E agora, de braços abertos, eu quero que você faça esse compromisso com Deus. De olhos fechados, braços abertos. Se comprometa agora a retomar a conversão na sua vida, a retomar a vida de oração, a fazer uma boa confissão. Você que está aqui, você que está em casa, a voltar para o caminho de Deus, justamente pela iminência e pela certeza de que a morte e o céu são logo. Não são algo que não vai acontecer cedo ou tarde. E nós queremos pedir a graça de que, tendo consciência da brevidade da vida, nós vivemos uma vida digna do céu. Então peça a Deus agora, converte o seu coração, pede a Deus que converta o seu coração. Não se acostume com essa terra, não se acostume com aquilo que esse mundo oferece. Não se acostume com aquilo que é bom, com aquilo que é ruim que esse mundo oferece, porque não é tudo. Essa vida não é tudo. Não é aqui que você vai experimentar a alegria plena, perfeita. É no céu. Então eu quero pedir, Jesus, não nos deixe acostumar com esse mundo. Não nos deixe acostumar com a forma de viver desse mundo. Não nos deixe acostumar com os métodos, com o meio desse mundo. Desperta em nós agora um desejo de santidade. Desperta em nosso coração um desejo de viver conforme aquilo que nós acreditamos. Desperta, Senhor, no coração de cada um de nós que está aqui, que acompanha pela televisão, um desejo profundo de emendar a própria vida, um desejo de mudar aquilo que nós vivemos, os pecados, os comportamentos errados. Nós não queremos, Senhor, ser condenados, nem mesmo ao purgatório. Nós queremos que pela Tua misericórdia, ao fechar os nossos olhos, nós Te contemplemos e nós queremos ver o Senhor nos acolher no céu. Nós queremos ouvir a Virgem Maria dizer: meu filho, que bom que você chegou. O santo, o seu santo de devoção, Santa Teresinha, São Francisco, Dom Bosco, Padre Pio, seu santo de devoção te acolhendo e dizendo: até que enfim você chegou. É isso que nós queremos ouvir. É essa voz que nós queremos ouvir quando nós morrermos. Solta a sua voz em línguas agora e reza. Deixa Deus através da oração em línguas. Você que nunca rezou, você que já reza, deixa Deus encher esse lugar agora. Deixa Deus encher a sua casa com esse desejo do céu, esse desejo de viver algo além dessa vida que muitas vezes é sofrida, muitas vezes nos cansa. Deixa Deus visitar você que está doente. Você está desacreditado pelos médicos e tem muito medo da morte. Eu quero pedir a Deus a graça de que te visite e te dê a certeza do céu. Solta a sua voz em línguas, reza em línguas. Deixa Deus tirar o medo, a tristeza. Deixa Deus tirar agora de você todo o receio, o medo da morte, da doença. Deixa Deus tirar agora essa saudade que não é saudável, a parte que tem te paralisado, tem te travado. Enche, Senhor, com essa oração em línguas agora o nosso coração do desejo da Tua presença aqui nessa vida e no céu. Você que tem família, reze pela sua família nessa oração em línguas. Peça a Deus que alcance a sua família, seus filhos, seu esposo. Reze por eles e peça que Deus mude o olhar, que Deus mude a direção do olhar, Deus mude as suas prioridades. Que Deus faça você rever agora nessa oração em línguas as prioridades. Reveja agora nessa oração em línguas e Deus, Ele mexe no seu interior e Ele te mostra como é que você tem investido o seu tempo, gastado o seu tempo aqui nessa vida. Como é que você tem dedicado, se você tem de fato buscado a Deus como alguém que tem o desejo de encontrá-lo após a morte.
Ergue o seu braço e vamos cantar isso. Eu não me acostumei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras. Só sua voz agora, só sua voz, com força. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Mais forte. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Que você não se acostume com esse mundo. E que a certeza de que a vida passa não te cause medo, mas te cause desejo de santidade, desejo de corresponder, de buscar a Deus, de viver uma vida que de fato seja digna do céu. E que as pessoas, quando olharem para você, ao sair desse acampamento, porque você vai voltar para casa depois da missa das 15, que as pessoas se sintam encontrando com uma pessoa que respira o céu. Uma pessoa que, assim como eu tive a oportunidade de conhecer a Clara, que sabe que a morte, que a doença, que o sofrimento dessa vida não é um atestado de óbito. Pelo contrário, nos dá vida, nos dá desejo de vida eterna, nos dá um vigor e uma certeza de que tudo vai passar e de que um dia nós seremos felizes para sempre, como a gente sempre sonha nas histórias de amor, nas histórias de romances. Eu e você seremos felizes para sempre junto com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Jesus! Viva! Eu não me acostumei nas terras onde andei.